Qual foi a frase que você ouviu que te libertou da sua prisão? Eu não vestia o luto na cor preta, mas ele me envolvia como um véu pesado e invisível, um fardo que eu carregava com uma estranha e dolorosa lealdade. 2 anos inteiros haviam se arrastado desde que Daniel, meu noivo, o homem que fora para mim o sol em pessoa, a própria encarnação da luz e do riso, tinha sido tragado por uma forma rara e implacável de câncer. A vida tinha me forçado a parar poucos meses antes de o casamento ser realizado na primavera que ele tanto amava. Eu sentia que o mundo tinha continuado, mas eu havia ficado para trás, encapsulada. O meu apartamento, no vibrante bairro dos fotógrafos, onde morávamos, tinha se tornado um museu de memórias, um mausoléu particular. As câmeras de Daniel, as analógicas e as digitais, repousavam sob capas de tecido, como olhos vendados que se recusavam a testemunhar um mundo sem ele. Eu era fotógrafa, mas havia perdido a perspectiva, o foco. Como eu poderia capturar a beleza quando a minha essência, a minha luz, havia se apagado? Cada objeto ali era uma relíquia, um santuário de momentos que eu temia profanar com qualquer sopro de vida, ou pior, de felicidade. A dor era meu único animal de estimação, selvagem, mas familiar, que eu alimentava diariamente com silêncio e saudade, pois eu tinha medo de que, se eu a deixasse sair, ela me abandonasse também. O tempo não passava em meses, ele passava em ciclos de datas vazias, o aniversário de Daniel, a data que seria do nosso casamento, o dia do diagnóstico. Era uma prisão de rotina e ausência. A única coisa mais pungente que a minha dor era a constante profanação dela pela minha própria linhagem feminina. Minha mãe, Lúcia, e minhas tias, Clara e Sofia, formavam um coro bem ensaiado, mestras na crueldade disfarçada de afeto. Suas ligações semanais não eram consoladoras, eram auditorias emocionais. Elas não questionavam minha dor, questionavam a duração dela. Eu sentia que estava sendo analisada sob um microscópio implacável que media a minha incapacidade de seguir em frente. Isabela, querida, minha mãe começava, a voz melíflua e cortante. Você tem 28 anos. Daniel gostaria que você fosse feliz, mas não em uma tumba. Você tem medo, não é? Medo que o próximo namorado também morra. Eu sentia o corpo congelar toda vez que ouvia essa insinuação. A frase não era uma pergunta, era uma acusação. O meu sofrimento era para elas uma fraqueza de caráter, uma desculpa covarde para a real vergonha que era eu estar encalhada. Elas insistiam na ideia de que eu era uma portadora de má sorte, uma viúva de noivo, destinada a afugentar a vida. A humilhação era profunda. Em uma quinta-feira chuvosa, eu estava sentada no chão, olhando para uma foto de Daniel rindo. O telefone vibrou nas minhas mãos. Era Lúcia. Ela começou sem rodeios, com a história de uma vizinha que casou o filho em 3 meses. E você está aí, ela disse, com o talento que Deus lhe deu para atrair homens de qualidade e desperdiçando com fantasmas. O mundo tem medo de você, Isabela. E você usa a memória de Daniel para se esconder. Sua tristeza é seu novo vício. E você está viciada em ser infeliz. Eu senti a humilhação profunda e incontrolável. As lágrimas vieram, não pela saudade, mas pela raiva corrosiva daquela injustiça. Eu me senti o ser mais covarde do mundo, incapaz de defender minha dor. Foi nesse exato momento de fúria e humilhação que ele surgiu, de forma quase mecânica, como se acionado pela precisão clínica de sua própria rotina. Gabriel. Ele era o meu espelho invertido, o negativo exato da fotografia de Daniel. Daniel era o sol do meio-dia, a risada alta. Gabriel, em contrapartida, era o silêncio austero, a frieza eficiente da noite, um cirurgião pediátrico em ascensão. Seus olhos, de um tom indefinido, pareciam observar o mundo de trás de um vidro opaco. Ele exalava a competência gélida de quem lida diariamente com a vida e a morte, mantendo uma distância cirúrgica. E, ironicamente, Gabriel era o melhor amigo de Daniel desde a infância. O laço que os unia era tão antigo e inquebrável que isso tornava a presença de Gabriel ainda mais irritante. Eu o via como uma réplica imperfeita, um substituto não solicitado do sol que havia se posto. Ele havia reaparecido na minha vida com a frequência irritante de um relógio quebrado. Ligava às terças e sextas, visitava aos domingos de manhã. O pretexto era sempre o mesmo: checar se está tudo bem, se o encanamento funcionava, se eu havia comido. Mas havia uma insistência, uma obstinação em sua presença, que beirava a obsessão. Eu odiava a sensação de ser monitorada, como se fosse um experimento clínico que precisava ser observado até que meus sinais vitais voltassem ao normal. A campainha tocou exatamente 10 minutos após a ligação de Lúcia.
Eu soube que era ele. Nunca era outra pessoa. Eu me levantei, limpando as lágrimas com a palma da mão, determinada a ser hostil. Ele estava parado na soleira da porta, impecável, segurando uma sacola de papel pardo com o pão de coco que era o conforto de um fantasma. Ele não perguntou se eu estava bem. Apenas me olhou, avaliando a vermelhidão em meu rosto, a postura defensiva. Eu trouxe pão de coco. Ele disse, a voz monótona e desprovida de qualquer emoção aparente. Você precisa comer. E parar de atender o telefone quando sua mãe liga. O gatilho não foi a palavra venenosa de Lúcia, nem a lembrança pungente de Daniel. O gatilho foi a presença inabalável de Gabriel, a sua obstinação silenciosa e o fato de ele saber exatamente o que me havia quebrado nos últimos minutos. Naquele momento, sob o peso da minha culpa e da humilhação familiar, eu percebi que a presença dele era o único pilar que impedia a estrutura da minha vida de ruir completamente, mas também o elemento que mais me sufocava. Ele era a âncora que me mantinha na superfície, e a corda que me impedia de nadar para longe. A irritação visceral que eu sentia por Gabriel era o meu novo campo de batalha, porque era muito mais fácil odiar a teimosia fria dele do que a implacável ausência de Daniel. Minha resistência a Gabriel não era apenas uma estratégia defensiva, era uma reação visceral, quase alérgica, a tudo o que ele representava. Eu o via como um lembrete vivo e doloroso do que havia se perdido, uma sombra inoportuna que se projetava na câmara escura, e eu acreditava, segura da minha dor. Para mim, Daniel era o ponto final da minha história. Gabriel era uma vírgula insistente que tentava ligar o capítulo encerrado a um futuro que eu me recusava a escrever. Eu sentia que, se eu cedesse à sua presença, estaria traindo a memória que era tudo o que me restava. Nossos encontros, mantidos sob o falso pretexto de logística e bem-estar, eram na verdade batalhas silenciosas e brutais. Eu o esperava sentada na sala, os olhos fixos em uma tela vazia, e ele chegava pontualmente, deixando as chaves sobre o balcão sem fazer barulho, como um médico em uma ronda matinal. Eu tentava usar o sarcasmo afiado como escudo, mas ele usava o silêncio austero como armadura. O que você trouxe hoje, doutor? Eu perguntei em uma tarde particularmente fria, após ele ter deixado uma caixa térmica com refeições congeladas. O meu tom era polido, e eu esperava cortante. Sopa de pena. Comprimidos de esquecimento. Ou a habitual dose letal de bom senso. Gabriel me encarou, o rosto aquela máscara impenetrável que ele havia aperfeiçoado no pronto-socorro. Ele nunca caía na minha armadilha retórica. Trouxe lasanha de abobrinha. O seu lixo está acumulado. Não vi o lixo na rua hoje. Sua voz era baixa, controlada, sem oscilações, a antítese do drama que eu tentava provocar. A indiferença dele era a sua maior arma, pois me fazia sentir pequena e, francamente, histérica. Eu ansiava por uma reação, por um grito, por uma explosão que justificasse a hostilidade que eu despejava sobre ele. Eu queria que ele me odiasse para que eu pudesse me livrar da culpa de precisar da sua presença fria. Ah, claro! O lixo! Eu repliquei, cruzando os braços. Você é tão útil, Gabriel. Um faz-tudo emocional e logístico. Não sei o que faria sem o meu guardião. Eu fiz questão de deixar a palavra soar como uma ofensa. Acho que Daniel ficaria emocionado com o seu senso de dever. O melhor amigo de luto, dedicado a garantir que a noiva viúva esteja hidratada e com a glicemia sob controle. Isso é digno de nota na ficha dele, não é? Ele permaneceu parado, observando-me. Em um gesto lento, ele tirou o casaco e pendurou-o na cadeira, como se estivesse se preparando para um procedimento prolongado e cansativo. Eu senti que a minha raiva estava se esgotando com a sua inabalável serenidade. A escalada verbal atingiu seu ápice semanas depois, durante um encontro supostamente forçado no café preferido de Daniel. Eu havia concordado apenas para tentar pôr um fim definitivo à série de aparições dele. Você não precisa fazer isso, Gabriel. Eu disparei, colocando a xícara de café com mais força do que o necessário sobre o pires, meus olhos faiscando na direção dele, tentando forçar uma confissão. Você não precisa me checar. Eu não sou sua paciente, e não sou uma boneca que ele te deixou para consertar, um projeto de caridade póstuma. O que você está esperando? Um prêmio de melhor amigo do ano. Ele me encarou. Não com a frieza de um observador clínico, mas com a gravidade opressiva de alguém que estava há muito tempo carregando um peso insuportável. Seus olhos, que eu sempre achava distantes, agora pareciam queimados. Eu não estou te checando, Isabela, ele disse, a voz subitamente baixa, mas com uma intensidade controlada que me fez encolher na cadeira. A diferença no tom era palpável.
Era a voz de um homem, não de um robô. Estou te vendo. E você está se apagando. Ele inclinou-se ligeiramente na mesa, e a distância entre nós diminuiu de forma ameaçadora. Você vive em um vácuo, Isabela. Seu luto se transformou em negação de vida. Seu trabalho parou. Você mal atende o telefone. Você se vestiu em cinza. A negação não é um estágio do luto que dura 2 anos, é um sacrifício lento, e você está queimando suas pontes para que ninguém possa te salvar. A verdade em suas palavras me atingiu com a força de um soco. Era a crítica mais honesta e brutal que eu já havia recebido, especialmente vinda do homem que parecia incapaz de sentir. Por um instante, eu vi o cirurgião que confronta a família com um prognóstico terrível, o profissional que não adoça a pílula. Mas o que me chocou mais profundamente não foi a crítica, a confirmação de minha própria estagnação. Foi a dor que eu senti sob a superfície gélida de sua voz. A voz de Gabriel havia rachado em sua última palavra, e o calor fugaz, um calor de emoção bruta, vazou por um breve segundo antes que ele rapidamente restaurasse sua compostura. Não era pena o que eu vi, era algo mais perigoso, era compaixão e desespero. O desespero de um homem que se importava profundamente. A química entre nós, antes reprimida pelo peso de Daniel, tornou-se um campo minado que me aterrorizava. Nós havíamos compartilhado o mesmo amor por Daniel, o laço indestrutível de tê-lo perdido. Mas agora, a dor compartilhada estava se transformando em um conforto perigoso. O silêncio de Gabriel não era mais hostil. Era uma compreensão mútua, um porto seguro onde eu não precisava fingir estar bem. Ele era a única pessoa com quem eu podia falar abertamente sobre o vazio sem que isso fosse visto como uma traição. Naquela noite, de volta ao apartamento, eu não consegui dormir. Eu me sentia a pior das traidoras. Estava encontrando refúgio, conforto e, alarmantemente, uma atração tênue no melhor amigo do homem que me amou até o fim. O pensamento de que a frieza de Gabriel pudesse se transformar em um calor familiar era uma profanação. Eu estava pisando em terreno sagrado, e a culpa era o meu sentinela. Eu não o odiava mais apenas por sua presença, eu o odiava porque ele estava fazendo o que a minha família temia. Ele estava lentamente me resgatando da minha tristeza. E a cada check-up, a distância que eu lutava para manter diminuía, transformando o ódio inicial em uma perigosa dependência emocional que me sufocava com culpa. Eu estava no limite. A faísca que eu e Gabriel tentávamos ignorar tornou-se um incêndio lento, porém imparável, que ambos nos esforçávamos em vão para sufocar. A muralha do meu luto e a armadura de frieza dele estavam ruindo simultaneamente. Eu já não sabia mais definir a nossa dinâmica, não era amizade, e eu me recusava a nomear aquilo como amor. Os encontros, que antes eram espartanos e pontuais, evoluíram de forma orgânica. As visitas de Gabriel se tornaram jantares silenciosos onde a comida mal era tocada, longas caminhadas pela orla onde o silêncio era compartilhado, e conversas sobre tudo: arte, arquitetura, medicina, a memória de Daniel, menos a atração crescente que era o elefante na sala. Eu me pegava sorrindo. O sorriso era furtivo, mas real. Ele vinha à tona quando Gabriel, o cirurgião rígido, fazia uma observação inesperadamente irônica sobre o mundo, ou quando ele se lembrava de um detalhe insignificante sobre a minha vida ou sobre a minha arte. O sorriso, no entanto, era uma traição que me custava noites de insônia e uma culpa corrosiva. Eu me recriminava por encontrar leveza na presença do único homem que deveria evocar a dor mais intensa da perda de Daniel. Eu estava me acostumando ao conforto dele. O desejo reprimido era agora um terceiro elemento palpável no meu apartamento, tenso e quente, diminuindo a distância física e emocional entre nós. Era a gravidade de 2 corpos que pertenciam a Daniel, mas que estavam sendo irresistivelmente puxados um para o outro pelo peso de uma tristeza compartilhada. Eu não conseguia parar de notar as pequenas quebras na reserva de Gabriel, os sinais de que ele estava lutando contra a própria natureza. O bisturi metafórico que ele usava para manter distância parecia ter perdido o fio. Os toques eram mais demorados. A mão dele que hesitava por 1 milésimo de segundo a mais ao passar a xícara de chá, o olhar que, em vez de me avaliar clinicamente, se aprofundava demais, como se estivesse tentando decifrar o código genético da minha alma, a mão que tremia levemente ao me servir vinho, revelando uma instabilidade que eu nunca esperaria de um cirurgião. Eu sabia que ele estava perdendo o controle, e isso me assustava mais do que a minha própria vulnerabilidade. Em uma noite, enquanto discutíamos um livro antigo de Daniel, as nossas mãos se encontraram sobre a lombada. Foi um toque rápido, mas a reação foi violenta. Gabriel não recuou imediatamente. Ele sustentou o toque por um segundo inteiro,
e a intensidade de seu olhar fez com que a minha respiração parasse. Era a confissão tácita de um desejo que ele, o homem do controle absoluto, não conseguia mais conter. A atração estava se tornando intensa e real, e isso me aterrorizava mais do que a minha própria solidão, porque ameaçava destruir a única coisa que eu ainda tinha: a pureza da minha memória por Daniel. A paixão era o meu inimigo, pois ela exigia que eu esquecesse. Foi nesse momento de fragilidade que a minha família entrou em cena para intensificar o bullying emocional. Para Lúcia e as tias, a ideia de eu encontrar felicidade com Gabriel era duplamente ofensiva, provava que o meu luto era negociável, e que eu não estava destinada a ficar encalhada. Elas usaram a memória de Daniel como uma arma. Gabriel é um homem de boa índole, claro, disse tia Clara, com um tom de voz que insinuava o contrário. Mas você realmente acha que ele te ama? Ele só está com você por pena de Daniel, querida. É a culpa dele se manifestando. Ele está tentando preencher o vazio que o amigo deixou. Não confunda a obrigação com a atração. Sim, Isabela, interveio minha mãe, com a sua crueldade disfarçada de pragmatismo. É o seu karma. Só atrair homens que vão sentir pena de você. Primeiro Daniel, que estava doente e precisava de cuidados, agora Gabriel, que se sente na obrigação de te salvar. Você é um projeto, não um amor. Essa frase, só atrair homens que vão sentir pena de você, foi a gota d'água, o veneno que corroeu a leveza que eu havia encontrado. A culpa que estava adormecida despertou furiosa, transformando a atração em repulsa. Eu não conseguia mais distinguir o conforto do amor, da compaixão e da pena. Eu estava convencida de que o meu destino era ser um peso, uma má sorte. A escalada atingiu o pico 2 noites depois, quando Gabriel me levou para casa após um jantar insuportavelmente tenso. Ele me seguiu até a porta, o silêncio entre nós carregado de eletricidade. O momento estava ali, inevitável, no estreito da soleira do apartamento que era o santuário de Daniel. Ele não disse nada. Apenas levantou a mão hesitante e tocou levemente o meu rosto, o polegar roçando minha bochecha em um gesto de ternura que quebrou toda a sua frieza profissional. O beijo reprimido não era mais uma ameaça, era uma promessa. Ele se inclinou. Foi nesse instante, com o hálito dele em meu rosto e o calor de sua mão em minha pele, que eu recuei com uma fúria selvagem. Eu precisava cortar o laço que me estava salvando, pois eu o via apenas como um laço de culpa e uma traição à memória de Daniel. Não, eu sussurrei, afastando-me tão abruptamente que quase bati as costas na porta. Meus olhos, repentinamente cheios de lágrimas, não eram de tristeza, mas de raiva contra a minha própria fraqueza. Eu não posso, eu repeti, a voz mais alta, carregada de pânico. Você não vai fazer isso. Eu não vou deixar. Seria uma traição. Gabriel parou, a mão ainda suspensa no ar, o rosto agora uma mistura de confusão e dor real. Eu sabia o que tinha que fazer. Eu precisava jogar todas as minhas cartas, as acusações que a família havia plantado e a culpa que eu carregava, para que ele fosse embora e me deixasse em paz. Era a hora da confrontação final. Eu entrei correndo, batendo a porta atrás de mim. Subi para o meu quarto e chorei até dormir. Acordei com a resolução fria e dura de quem toma uma decisão irreversível para salvar a própria alma. No dia seguinte à noite do quase beijo, liguei para Gabriel com a voz de um general anunciando uma retirada tática. Eu o convoquei para o apartamento, o templo da minha culpa e do meu luto. Eu precisava ser cruel para ser livre. Quando Gabriel chegou, ele não estava mais com a máscara de reserva. Seu rosto estava marcado pelo cansaço e pela expectativa, uma dor nua que eu reconheci como prenúncio de uma perda. Ele usava um suéter cinza, e não o terno, um sinal de que estava ali como um homem, e não como um médico ou um robô. Eu permaneci de pé no centro da sala. A luz fraca da manhã acentuava as olheiras em meu rosto, mas a minha voz era firme e cortante, afiada pela humilhação da noite anterior e pelas frases venenosas da minha família. Acabou, Gabriel, eu declarei, sem rodeios. Pare de fazer isso. Pare de invadir meu espaço, meu luto, minha vida. Eu sei o que você está fazendo, ou pelo menos o que eu sinto que você está fazendo. Você está tentando preencher o vazio de Daniel, mas eu não sou um projeto de caridade e você não é meu salvador. Eu dei um passo à frente, a fúria e o pânico se misturando na minha expressão. Você se sente culpado por ter sobrevivido, não é? E agora você me usa, a noiva dele, como um troféu para limpar a sua consciência. Você se sente no direito de continuar a vida dele por procuração. Mas eu não posso e não vou amar você, porque isso seria trair a ele. Seria dizer que o meu amor por Daniel é substituível,
que a tragédia dele era apenas um interlúdio. Eu não sou fraca o suficiente para me contentar com a pena de um amigo leal. Saia da minha vida, Gabriel. Deixe-me lamentar em paz. Ou se quiser me salvar, faça isso por conta própria. Eu não sou o seu dever. A crueldade de minhas palavras era intencional. Eu queria ser tão repulsiva que ele não tivesse escolha a não ser ir embora. A minha própria dor se manifestava como uma necessidade de ferir, de provar que eu não era digna, confirmando as profecias da minha linhagem. Gabriel permaneceu imóvel. Ele ouviu as acusações, as farpas, a destilação de 2 anos de culpa e confusão. Ele não se defendeu, não elevou a voz, não tentou refutar a minha fúria. A máscara de reserva caiu por completo, revelando uma dor crua, antiga e profunda, que rivalizava com a minha, mas que era temperada por uma resignação solene. Em vez de falar, ele estendeu a mão, segurando um objeto. Era uma pequena caixa de madeira escura, de jacarandá, cujo brilho era tão antigo quanto a amizade deles. Eu reconheci imediatamente. Era onde Daniel guardava o primeiro rolo de filme que eu havia revelado na faculdade, o item mais sentimental que ele possuía. Você nunca invadiu nada, Bella. A voz de Gabriel estava rouca, quebrada pela emoção reprimida que ele tentou esconder por tanto tempo. Não havia raiva, apenas tristeza e a solenidade de um juramento. Eu só fiz o que me foi pedido. O que ele me pediu. Eu peguei a caixa, as minhas mãos tremendo tanto que eu quase a deixei cair. Abri a tampa. O cheiro de madeira antiga e papel preencheu o ar. Dentro, havia apenas um único papel dobrado, dobrado com o cuidado de um mapa precioso. A letra, fraca e instável, mas inconfundível, era a de Daniel, escrita em seus últimos dias no hospital. Eu desdobrei o papel. As palavras eram poucas, mas carregadas de uma intenção monumental. Minha Bella, se você está lendo isso, significa que eu não venci. Mas eu quero que você vença. Eu pedi ao Gabriel para cuidar de você. Não como amigo, mas como o homem que eu sei que ele é, constante, forte e o único que não vai desistir. Ele me prometeu, Bella, que faria você voltar a sorrir. Por favor, deixe-o cuidar do meu bem mais precioso. Viva por nós dois. Deixe o meu melhor amigo ser o seu melhor amor. Sim, amor. Eu e Gabriel nos apaixonamos por você quando nós te conhecemos, mas ele saiu do caminho quando descobriu que eu estava gostando de você. Você merece o futuro ao lado de alguém que também possa te amar. Para sempre seu, D. O impacto da carta foi físico. Não foi o choque da dor do passado, mas o alívio avassalador e imediato do presente. Eu desabei no chão, a carta de Daniel caindo frouxa ao meu lado. A invasão de Gabriel não era intromissão fria, nem dever de sobrevivente. Era o cumprimento da promessa mais sagrada, ditada por um amor que eu só agora conseguia compreender em sua magnitude. Daniel, o sol em pessoa, havia sido tão altruísta em seu amor que abriu mão de mim para a pessoa em quem mais confiava no mundo. Ele havia planejado a minha felicidade após a sua morte, pavimentando o caminho com a frieza constante de Gabriel. O luto de Gabriel, a sua obstinação clínica, o seu monitoramento constante, a recusa em se ofender com a minha hostilidade, tudo se recontextualizou. Ele não estava tentando tomar o lugar de Daniel, ele estava honrando o último desejo de seu melhor amigo, carregando o peso de um segredo sagrado para proteger a mulher que Daniel amava, e que ele, Gabriel, silenciosamente havia amado também, desde antes do diagnóstico de Daniel. O meu medo de trair Daniel desfez-se em nada. A minha culpa evaporou como orvalho. Eu percebi que meu novo amor não desrespeitava o passado, mas honrava de uma forma profunda e inesperada. A minha dor era um túnel, e Daniel havia deixado Gabriel, a luz fria, no fim para me guiar. Gabriel se ajoelhou à minha frente, sem me tocar, respeitando a minha dor renovada. Eu venho guardando a sua felicidade há 2 anos, Bella, ele sussurrou, a confissão simples e brutalmente honesta. Eu esperei até o momento em que você precisava parar de me odiar para começar a se amar de novo. Livre da culpa e da acusação, eu estendi a minha mão, não mais para afastá-lo, mas para tocá-lo. Eu segurei o rosto de Gabriel com as 2 mãos. O toque era a minha rendição, a aceitação do meu futuro. As minhas lágrimas não eram mais de luto ou de raiva, mas de libertação. Elas lavaram a culpa dele e a minha. A promessa estava finalmente cumprida. Nós nos beijamos, ali, no chão do apartamento de Daniel. Um beijo intenso e real, forjado na dor compartilhada e na mais pura forma de altruísmo. Não era um beijo de substituição, mas de continuidade. O beijo não apagou a memória de Daniel. Ao contrário,
Ele foi o terceiro elemento daquele momento, a presença constante e consoladora do sol que, mesmo após o pôr, garantiu que a sua amada tivesse um novo e merecido amanhecer. O ensaio de Jacarandá havia sido a última e mais bela composição de Daniel. Nós começaríamos, a partir dali, a viver por ele e por nós dois. Obrigado por assistir até aqui. Isso nos ajuda a manter o canal. Espero que essa história tenha trago algo de bom para você. Inscreva-se no canal e ative o sininho para receber as notificações e não perder as próximas histórias. Até mais!